Abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Repita assim comigo: promessa de Deus. Fale novamente: promessa de Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu e do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Somente até aí. Feche a sua Bíblia, coloque aí no seu lugar e fale com Deus. Peça para Ele falar com você nesta manhã de uma forma especial. Fale com Ele. Senhor, nós te louvamos, Pai. Essa é a tua palavra. Vem, meu Deus, falar a cada coração. Vem, Senhor, falar com a minha vida, na minha casa, na minha família. Falar, meu Deus, com cada uma das vidas que aqui estão, com cada família que aqui está, com aqueles, meu Deus, que nos acompanham de forma online. Que o Senhor, meu Deus, esteja falando ao coração de cada um, e que essa palavra, meu Deus, venha a promover as mudanças que o Senhor tem reservado para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aleluia. O povo de Deus, os israelitas, estavam ali no Egito por muito tempo. Estavam crescendo bastante. Haviam crescido muito, haviam se multiplicado. Só que da época de José, que ele era governador no Egito, até essa época atual, muita coisa havia mudado. E o povo de Deus havia se tornado escravo na terra do Egito. Por isso fala aqui dos feitores, que estavam escravizando o povo de Deus. E durante muito tempo, o povo de Deus foi escravo no Egito. Egito não é lugar bom. Já começa daí. Quando se fala de Egito na Bíblia, a gente compreende as coisas mundanas, as coisas que não prestam, as coisas que deturpam a palavra de Deus, que deturpam o caminho daqueles que querem servir ao Senhor. Mas eles, além de estarem no Egito, ainda eram escravos naquela terra. Ainda tinham que servir os daquela terra. E aquele povo começou a clamar, a pedir a Deus um socorro, um livramento. Então Deus, através de uma sarça ardente, aparece a Moisés e declara que ele libertaria aquele povo e que levaria aquele povo até uma terra onde manava leite e mel, uma terra de delícias, uma terra de sustento, uma terra onde eles poderiam crescer livres, trabalhar, governar, conquistar. Deus havia feito essa promessa, o plano de Deus já estava traçado. Fala comigo: o plano de Deus já estava traçado. Deus tinha feito um plano. Eu vou tirar o meu povo daqui e vou colocar numa outra terra. Uma terra que mana leite e mel, uma terra abundante de recursos. Para que o meu povo viva ali bem. Para que o meu povo viva ali feliz. Deus fez um projeto. Deus traçou um plano.
Deus criou um plano perfeito para o seu povo. E olha só, abra lá a sua Bíblia ainda em Êxodo, um pouco mais à frente, no capítulo 12. Só para você compreender o tamanho desse povo. Êxodo capítulo 12, lá no versículo 37. Assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar as mulheres e crianças. Olha quanta gente, olha quantas pessoas. E a palavra é muito clara aqui, porque naquela época não eram contadas as mulheres, não eram contadas as crianças. Crianças eram homens de abaixo de 30 anos, não eram considerados homens ainda, então não eram contados. Então você pensa que eram 600.000 homens feitos, homens prontos para a guerra, para a batalha, para o trabalho. Então os cálculos que se faz é que tinha ali cerca de 3 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças, cerca de 3 milhões, levando em consideração que cada homem tinha a sua esposa, ou as suas esposas, e tinha também alguns filhos. Então, aquele povo era muito grande, o número daquele povo era muito grande. Fala para quem está do seu lado, era muita gente. E Deus fez uma promessa para todo esse povo, para cerca de 3 milhões de pessoas. Para cerca de 3 milhões de pessoas. Uma promessa legítima. Uma promessa de felicidade, de alegria. Mas muitas coisas aconteceram pelo caminho. Logo no começo eles pararam na frente do mar, o exército estava atrás, e eles já reclamaram ali, nós viemos para cá para morrer. E Deus abre o mar, e aquele povo passa em segurança, e Deus dá um livramento para eles ali. Uma demonstração do Senhor, do cuidado, do livramento, que eles continuariam aquela jornada em segurança, e alcançariam as promessas que Deus havia falado para eles. Ninguém morreu naquele dia. Todos seguiram adiante, todos caminharam na direção da promessa, todos deram mais um passo na direção da promessa de Deus. Nenhum deles ficou para trás, mas muita coisa aconteceu pelo caminho, e uma jornada de dias, passou anos, Deus fez eles ficarem perambulando pelo meio do exército, porque aquele povo havia endurecido os seus corações, aquele povo passou a reclamar de coisas banais, aquele povo passou a murmurar, quando eles achavam que Deus havia abandonado eles, fizeram um bezerro de ouro para adorar, quiseram levantar um outro líder no meio do povo, e no meio do caminho, a terra se abriu, e consumiu vivos ali, muitas famílias. Espera aí, pastor, mas a promessa era para todos. Eu já ouvi falar que quem tem promessa não morre. Onde é que está na Bíblia isso? Que quem tem promessa não morre. Onde é que está isso na palavra de Deus? Porque alguém algum dia achou bonito essa frase e falou que quem tem promessa não morre. Mas morreram ali no meio do caminho muitos dos que se levantaram contra Moisés, muitos dos que se rebelaram contra Deus, morreram no meio do caminho, perderam as suas vidas ali. E olha o que está escrito lá em Jeremias, abre lá comigo, profeta Jeremias, capítulo 29,
no versículo 11. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Em algumas Bíblias fala assim, para dar-lhes aquilo que vocês esperam. Como é que está na sua versão? Para lhe dar aquilo que você deseja? Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Deus falando aqui através do profeta Jeremias, que Deus sabe quais são os projetos, Deus sabe quais são os planos. Quem é pai aqui, já planejou o futuro do filho, dos filhos, da filha. Todo pai planeja. Todo pai quer que o seu filho, sua filha, tenha um bom futuro. Um futuro de paz e não de mal. Todos os pais planejam o futuro dos filhos. Todos os pais sonham com que os filhos tenham um bom futuro. Uma boa carreira, um bom casamento, filhos abençoados. Não é assim? Nós que somos pais, nós sonhamos com o futuro dos nossos filhos, e a gente se dedica em fazer com que esse futuro possa ser possível. A gente cria caminhos para os filhos, a gente procura colocar os nossos filhos na melhor escola possível, dentro das nossas condições. A gente procura comprar um bom material escolar. Não é assim? Quando os filhos vão se tornando adolescentes, aparece um curso aqui, outro ali. Filho, faz esse curso. Filho, participa desse treinamento. Vai em tal palestra. Por quê? Os pais sonham com a construção do futuro dos filhos. E a gente fica de olho em coisas boas, e quando elas aparecem, a gente oferece. Não é assim? E Deus havia traçado um plano lindo para o povo dele. Havia feito uma promessa para 3 milhões de pessoas. Repita comigo, 3 milhões de pessoas. Deus planejou, sonhou no coração dele, porque ouviu o clamor do seu povo. Deus prometeu, Ele expressou ao seu povo o que Ele faria. Ele fez com que o seu povo soubesse o que Ele faria. 10 pragas vieram sobre os egípcios, para que aquele povo pudesse ser liberto. Deus fez coisas tremendas, grandiosas, que não tinham sido vistas por aquele povo, para que aquele povo entendesse que era o próprio Deus que estava trabalhando em favor deles, para que durante o caminhar eles não tivessem dúvidas, para que durante o caminhar eles não tropeçassem, para que durante o caminhar eles seguissem firmes, passo a passo, firmes pelo caminho. Mas Deus, Ele, nas suas regras, na sua lei, como a lei da gravidade existe, que você solta algo, cai no chão, é uma lei, ela não pode ser mudada, para que todas as coisas permaneçam no seu lugar. Deus colocou também uma lei que nós temos o poder de decidir o que nós queremos para a nossa vida. Fala para quem está do seu lado, você tem o poder de decidir o que você quer para a sua vida. Todos nós temos. Todos nós temos o poder de decidir. Inclusive nós temos o poder de decidir que nós não queremos as promessas de Deus para as nossas vidas. Como assim, pastor? Quem que não quer? Às vezes nós podemos tomar decisões erradas durante a vida e atrasar essas promessas, atrasar o recebimento das promessas.
E Deus, Ele prepara você, para você receber o que Ele tem reservado. Talvez lá no passado alguém tenha profetizado sobre a sua vida algo realmente vindo de Deus. Não sei quando, não sei há quanto tempo. E talvez você já tenha até colocado lá no baú do esquecimento, que alguém foi usado por Deus para profetizar algo sobre a sua vida. Talvez tenha ficado perdido lá, porque você falou, Deus não vai fazer nada disso. Não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Mas quem sabe foi você que tomou decisões erradas durante o caminho. Uma porção daqueles homens morreu porque se rebelaram contra o líder deles. Se levantaram contra Moisés. Quiseram levantar um outro líder naquele lugar. Colocaram um bezerro de ouro para adorar. Substituíram o próprio Deus na vida deles. E o que aconteceu com aqueles homens? Eles não receberam a promessa. Fala para essa pessoa que está do seu lado, eles não receberam a promessa. Não aconteceu na vida deles. Muito pelo contrário, o futuro deles foi desastroso. A palavra de Deus diz que eles foram lançados diretamente no inferno. Olha só. Mas e nós? Nós temos a chance de tomar as decisões certas, para que a gente possa provocar a realização das promessas de Deus na nossa vida. Pastor, como assim? Eu posso mudar o tempo de receber a promessa? Eu posso antecipar? Não, você pode tomar as decisões certas, para que as promessas aconteçam na sua vida. Você nunca vai mudar os desígnios de Deus, mas você pode tomar as decisões certas, no momento certo, para que você receba de Deus as promessas dEle. As coisas ficam retidas no mundo espiritual. Às vezes o relacionamento que você está achando que é de Deus, foi Satanás que enviou para você se enfiar nele, para que você seja impedido de receber. Você tomou decisões certas até um determinado momento, e aí Deus colocou uma pessoa no seu caminho para jogar você no inferno e você não está vendo. Porque está satisfazendo determinadas coisas. Mas é você que precisa tomar a decisão. É você que precisa decidir. Eu quero as coisas, as promessas, os planos de Deus, os propósitos de Deus na minha vida. Eu não quero mais estar no Egito. Eu quero seguir firme até a terra prometida. Eu quero receber o que Deus reservou para mim. Nada do que me oferecerem pelo caminho vai me tirar do destino que eu tenho para chegar, que é a promessa que Deus fez para a minha vida. Em Jeremias fala, eu sei o que eu planejo para vocês, é algo bom, não será ruim, para que vocês alcancem o fim que vocês desejam. Porque a própria palavra de Deus diz que a vontade dEle para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela não causa dano, ela não causa tristeza, não causa constrangimento, não causa vergonha. O que Deus tem reservado para você é grande. O que Deus tem reservado para a sua vida é muito melhor do que você é capaz de pensar ou imaginar. É muito maior do que você pode sonhar. Quem tem promessa de Deus? Aleluia. Aleluia. Você tem o poder de decidir. Você tem o poder de falar, eu vou caminhar na direção certa, eu vou dar o passo no caminho certo, eu vou tomar as decisões certas, eu vou rejeitar as coisas que estão vindo pelo caminho, para me tirar da promessa de Deus.
eu vou rejeitar, eu vou expulsar da minha vida as porcarias que estão vindo para me fazer tropeçar, para que eu não alcance o que Deus tem de melhor para mim. Eu vou expulsar da minha vida, eu vou decidir que eu não quero mais na minha vida essas coisas. Mas é você quem tem que decidir, é você quem tem que escolher. E olha só, durante aquele trajeto de muitos anos que se passaram, que era um trajeto que poderia ser feito em apenas alguns dias, mas se passaram muitos anos. Então, num determinado momento, os homens foram espiar a terra. Isso logo no começo de tudo. Cada um dos líderes, dos príncipes de cada uma das tribos, foi enviado como representante, para ver aquela terra que eles iam receber como herança, como promessa do Senhor. E 10 homens, 10 líderes, 10 pessoas que tinham influência. Fala assim comigo, eles tinham influência. Não era qualquer um, eles tinham influência. Eles influenciaram o povo a desistir do sonho de Deus para eles. 10 pessoas, no meio de 3 milhões, no meio de 3 milhões, uma migalha, um grão de areia, no meio de tudo aquilo, 10 pessoas, fizeram com que 3 milhões de pessoas desistissem de alcançar o que Deus havia sonhado. Olha isso, 2 naquele meio, permaneceram firmes. 2 homens, falaram, não, nós vamos lá. É uma terra que tem gigantes, é uma terra que tem um monte de dificuldades, nós vamos ter que enfrentar uma grande batalha, uma grande guerra pela frente, mas Deus nos dará a vitória. E eles quase foram mortos, porque eles estavam impulsionando o povo a dar mais um passo no caminho da vitória. Eles foram desprezados, foram criticados, porque estavam impulsionando o povo a andar para frente. E todo o povo se levantou contra. Falou, não, vamos ficar aqui no deserto, que aqui está bom. Deserto não é bom coisa nenhuma. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de tristeza. Deserto às vezes parece que tem um alívio no meio dos problemas, mas quando você passa por aquele alívio, você descobre que você continua no deserto. Parece que você bebeu um copo d'água, te deu aquele prazer, você fala, oh, que bom isso. Mas no segundo seguinte, você descobre que você ainda está no deserto. Deserto é lugar de tristeza. Deserto é lugar que a pessoa põe a cabeça no travesseiro e ela não consegue dormir direito porque alguma coisa está incomodando. Deserto é lugar de dúvida. Você não sabe o que vai acontecer depois. Você fala, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Meu Deus, por que as coisas não estão mais dando certo? Acorda, acorda. Você escolheu ficar no deserto. Mas você pode tomar uma decisão de sair dele. A decisão de sair é sua. E ela não é fácil. Mas é você quem tem que decidir. Não é o líder seu que vai decidir por você. Não é o seu pastor que vai decidir por você. É você que tem que decidir. Talvez muitas áreas da sua vida estejam indo bem, mas há áreas que a gente rejeita,
tomar as decisões certas? Por inúmeros fatores. E é nessas áreas que a gente vive deserto. Deserto é lugar de sequidão. Deserto não tem alívio. O alívio ele é muito momentâneo. Não é uma alegria que permanece. Vem uma alegria e na sequência vem a tristeza, vem o desespero, vem o choro, vem o arrependimento. Esse é o deserto. Mas olha só, lá em Números, abra comigo. Números capítulo 32. Números 32, versículo 11. Olha o que diz a palavra. Porque não me seguiram com fidelidade. É certo que os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, o filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. 3 milhões saíram do Egito. Apenas 2 entraram na terra prometida. 3 milhões de pessoas. 600 mil homens saíram da terra do Egito. Apenas 2 entraram na terra prometida. Apenas 2. Esses 2 eram os queridinhos do Senhor. Esses 2, eles tinham nascido em berço evangélico. Esses 2, eles eram especiais de alguma forma. Sim, eles eram especiais, porque eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Em tudo. Eles permaneceram firmes com o Senhor, em tudo. Apenas 2 pessoas, de todo aquele povo, receberam a promessa de Deus. Então quem tem promessa, morre, se não andar certo nos caminhos do Senhor. Não é porque você teve alguma promessa, que você vai ficar vivendo do jeito que você quiser, e Deus vai ficar te abençoando, não. Se você tem promessa, você precisa tomar as decisões certas, para que você alcance a promessa que Deus fez para a sua vida. Não fica tropeçando pelo caminho, não fica tomando decisão errada, não fica achando que você pode fazer o que você bem entender, por aí afora. Você precisa tomar as decisões certas. As promessas estão vivas na sua vida. Quantas coisas Deus prometeu para você que Ele faria? Quantas coisas Deus prometeu para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, que Ele faria por vocês, por nós, e ainda não aconteceu? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja onde está o problema. Eu conheço gente que ela não tem problema. O que acontece na vida delas de dificuldade, de deserto, elas colocam a culpa nos outros. Não, porque fulano fez tal coisa, e aí aconteceu isso comigo. Não, porque não fui eu que fiz, foi fulano que fez alguma coisa, e aconteceu isso comigo. A pessoa, ela tenta se enganar. Ela quer se convencer de que ela está certa, de que ela não precisa mudar nada, de que ela não precisa ser transformada dia após dia, que basta ela esperar, porque ela recebeu uma promessa e ela não vai morrer enquanto ela não receber essa promessa. Quem contou essa história da carochinha para você, mentiu feio. Quem tem promessa, morre. Morre.
se não continuar firme, fiel nos caminhos do Senhor. E a sua fidelidade com Deus tem que ser completa, tem que ser em todas as áreas da sua vida, tem que ser na sua presença, na sua participação, na sua dedicação, no seu servir, em você ser mordomo da casa de Deus, em você servir a sua casa, a sua família, seus pais, seus filhos, seu cônjuge, em você honrar a Deus onde você estiver, fiel nas suas finanças. E quando eu falo fiel nas finanças, não é apenas na casa de Deus, fiel nas finanças é lá fora também. Pastor, como assim? Como que eu posso ser fiel lá fora também? Tem mulher que ela compra as coisas e não conta para o esposo. Tem marido que compra as coisas e esconde da esposa. Isso é infidelidade. É infidelidade. Infidelidade nas finanças. A minha esposa brinca, ela fala assim: o que é meu, amor, é seu, e o que é seu, é meu. Na verdade ela não fala assim, ela fala assim: o que é seu é meu, e o que é meu é meu. O que é meu é seu, o que é seu é nosso. O que é meu, o que é seu é nosso. É de brincadeira. Porque tudo o casal precisa compartilhar. Uma vez eu ouvi uma mulher falando que ela comprava roupas e ela punha no guarda-roupa, o marido nem sabia. Eu falei, não sabe que roupa que eu tenho, que roupa que eu não tenho, ele nem vai reparar. E realmente, são poucos os homens e raros os homens que reparam que roupa a mulher comprou nova ou deixou de comprar. Mas isso não é um artifício para enganar. Não precisa. Ninguém precisa disso. E a partir do momento em que há infidelidade, a infidelidade ela contamina tudo. A palavra de Deus diz que se um pequeno inseto, uma mosquinha, cair num tonel de óleo, ele contamina tudo. Contamina tudo. Tudo aquilo se perde por causa de uma sujeirinha. Então a gente precisa tomar as decisões certas, tirar as sujeiras da nossa vida, tirar a infidelidade da nossa vida e continuarmos fiéis, firmes no caminho do Senhor, para que todas as promessas sobre as nossas vidas se cumpram, para que o caminho, para as promessas se cumprirem nas nossas vidas, esteja completamente aberto sobre nós, para que nenhuma promessa do Senhor se atrase para chegar em nossas vidas. Então fique firme, lembre-se daquilo que você recebeu de promessa de Deus, e tome as melhores decisões na sua vida, em nome de Jesus.